Hebreus capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 3 e diz assim: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Graças a Deus pela palavra. Você pode tomar o seu assento. Nessa manhã, eu quero falar sobre o perigo da negligência, ou o nosso desafio de sermos firmes e constantes na nossa caminhada com o Senhor, de fazer progresso nele, para que nós sejamos testemunhos vivos nessa terra, do amor dele, e não daquilo que nós podemos fazer como filho deles, e não do ministério que podemos adquirir porque servimos a ele, e não da capacidade que poderemos demonstrar caso tenhamos uma oportunidade, mas para que ele seja glorificado através da nossa vida, com o nosso testemunho de amor, como nós vimos dessa senhora que nós acabamos de relatar. A pastora Ana relatou acerca do vídeo. Amém? Então, o distanciamento do Senhor, meus irmãos, não se observa apenas nas quatro paredes fora da igreja. Não. Essa onda devastadora desse tsunami é muito perceptível também, principalmente nesses dias, dentro da igreja de Cristo, onde um esvaziamento e um esfriamento espiritual tem sido notado e percebido. Igrejas cheias há 5, 10 anos, hoje estão passando por um momento de esvaziamento e esfriamento espiritual. E eu gosto sempre de usar o exemplo da nossa própria casa. Leia-se Selur. Evidentemente que há 5, 10 anos nós tínhamos esse templo lotado. E aí é importante fazer um parênteses e entender que nesse tempo que eu mencionei, nós não tínhamos outras congregações como a de Sara, como a do Operária, como a de Uruçanga. E por conta disso nós tínhamos um volume bonito de se ver nos nossos cultos. Tanto que aos domingos nós chegamos a ter 3 cultos aqui. Sim ou não? Então, posto isso, é importante salientar que muitos desses irmãos que aqui congregavam acabaram indo para esses locais porque eram mais próximos às suas casas. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu não quero falar do sistema quantitativo da igreja. Eu quero falar da junção qualitativa, da qualidade do nosso caminhar com o Senhor. E é isso que eu quero que você tenha em mente nessa manhã. A Bíblia, ela previne claramente sobre a possibilidade do esfriamento e do distanciamento de nós como filhos de Deus, do nosso Pai. Nós acabamos de ler esse texto. Nós acabamos de ler o texto de Hebreus que nos fala e nos adverte sobre isso. Não nos faltam exemplos bíblicos de igrejas anteriormente fortes, de cristãos sadios e maduros na fé, que acabaram se esfriando e se distanciando do Senhor. A gente vai para Apocalipse e o que a gente vê ali? A gente vê a igreja de Éfeso abandonando o seu primeiro amor. Nós vemos a igreja de Laodiceia que se desviou para uma mornidão quase incurável. Nós percebemos também a igreja de Sardes dando um mergulho profundo para a morte espiritual. E Paulo nos diz e nos ensina que a igreja da Galácia se voltou às obras da carne. Vejam, meus irmãos, que é muito fácil o esfriamento espiritual ocorrer e nós nos desviarmos dos princípios básicos da nossa comunhão e caminhada com o Senhor. Paulo vai dizer, olha, vocês vejam prudentemente como vocês estão andando. Não como nécios,
mas como sábios. É o que ele fala em Efésios capítulo 5, nos versículos 15 e 16. Aí lá em Romanos, no capítulo 13, ele vai dizer assim: olha, já é hora de vocês despertarem do sono, porque a salvação de vocês agora está mais próxima do que quando no princípio vocês creram. Vocês, nós, certo? E o que mais é interessante é que nenhuma dessas passagens que eu citei aqui, ela é destinada, ela é dirigida aos não cristãos. Elas são todas dirigidas aos crentes, ou seja, para mim e para você. Então, como é que está o nosso caminhar com Deus? Como é que está o nosso caminhar com Cristo? E como fugir das consequências se nós formos levados a nos desviar do Senhor? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, diz: mas eu mesmo esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, a palavra de Deus está cheia de sinais e de advertências da necessidade de observarmos a nossa caminhada com o Senhor. Não apenas segui-lo, mas segui-lo com consciência, com responsabilidade, entendendo que nós temos uma missão aqui. A vida de Paulo, se você for analisar, foi uma vida totalmente cheia de produção de frutos. Quando ele fala que ele esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão para que ele, tendo pregado essa verdade, não venha ele mesmo a ser desqualificado, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu me arrepio com a simples ideia de pensar no meu esfriamento, no meu afastamento de Deus. E nessa manhã, como Paulo, eu estou segura, absolutamente segura da minha salvação, mas eu sei que eu preciso observar essas verdades. Então, na manhã de hoje, eu quero convidar você a compreender que a lei da natureza também se aplica à lei espiritual. Paulo vai escrever em Romanos capítulo 1, nos versículos 19 e 20, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto por meio das coisas que foram criadas. E eu quero usar a natureza como um exemplo prático nessa manhã, para que a gente aprenda algumas lições muito importantes para a nossa vida. A primeira lição, e que tem tudo a ver com a epígrafe do texto que nós lemos de Hebreus capítulo 2, que fala do perigo da negligência, é a negligência, ou que a negligência causa deterioração. É essa a palavra correta. Havia na América, gente, uma espécie de caramujo com a cabeça totalmente branca e com 2 pontos negros, escuros, que suponha-se que eram os olhos desse caramujo. Acontece que quando os biólogos foram estudar essa espécie de caramujos, eles pegaram esse caramujo, dissecaram esse molusco. E o que aconteceu? O que eles descobriram? Eles descobriram que os olhos eram falsos. Ou seja, exteriormente era perfeito, mas interiormente era só ruína. O nervo óptico estava atrofiado, ou seja, simplificando, o molusco possuía olhos, mas não conseguia enxergar. Presta atenção, porque a mensagem é espiritual. O que aconteceu? Essa espécie de caramujo, no passado, ela era multicolorida. Ela tinha muitas cores. Só que, e obviamente, ela também tinha olhos que funcionavam. Só que, por uma razão que se desconhece, essa espécie preferiu ficar longe da luz, ficar nos subterrâneos, escuros, frios, gelados, úmidos, sem claridade, sem iluminação. E ao invés de ficar na luz, esse animal acabou se acomodando, essa é a palavra, acabou se acomodando a uma situação para a qual ele não foi criado. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Com o tempo, ao invés de ter todas aquelas cores lindas, esse caramujo acabou ficando preto e branco. Meus irmãos, oh meu Deus.
Essa espécie perdeu totalmente a função da visão. Por quê? Porque se acomodou. E eu sei que Deus está falando com você. Ela perdeu toda a sua função pelo fato de negligenciar, descuidar continuamente da luz. Olha, eu sirvo um Deus que se auto-intitula: eu sou a luz do mundo. Ora, se eu e você excluirmos da equação do universo a luz, logo viveremos nas trevas. E que graça teria, meus irmãos? Pensa bem, que graça teria viver nas trevas. Sem colorido, sem expressão de beleza, tatuando e tentando encontrar algo, sem conseguir. Talvez nessa manhã a sua alma se encontre dessa maneira. Talvez nessa manhã a sua alma esteja sem o colorido e sem a visão. Porque talvez você tenha se conformado com uma situação. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E se você clamar ao Senhor, e se você voltar o seu coração e a sua vida para a luz, então a sua visão será restaurada, meu irmão. Aquilo que perdeu o seu propósito, aquilo que perdeu a sua função, retornará. E você vai descobrir a alegria do colorido de viver com o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eis uma lição poderosa do nosso caminhar com o Senhor. Aquilo que a gente não usa, a gente perde, meu irmão. Traduzindo, se você e eu quisermos vida espiritual, nós precisamos exercitar as nossas faculdades espirituais. Não dá para simplesmente vir ao culto hoje e achar que vai ser suficiente, vai dar suficientemente para sugar a vida aqui no culto de hoje para enfrentar a semana toda. Não dá, meu irmão. Não dá. Não dá. Segundo aspecto que eu quero ver com você, a negligência, ela pode ser causada por causa do desgaste das nossas lutas no caminhar com o Senhor. E isso pode acontecer. Fale com o pastor. Mas não só com o pastor, com qualquer ser humano. Eu digo com o pastor porque como eles estão na frente da batalha, eles recebem todo o dardo inflamado do inferno. Porque eles têm uma responsabilidade. Eles são os atalaias desse tempo, e glória a Deus por eles. Nesse exato momento, quantos de nós aqui estamos com a nossa alma batida, cansada, desgastada pela luta, pela adversidade, pelas dores, pelos problemas, pelas coisas que nós não entendemos, pela saúde debilitada, por coisas que estão acontecendo e nós não conseguimos compreender. Pessoas desgastadas e esgotadas pelas batalhas físicas e espirituais, enfrentando tempestades e problemas, dores, temores, medos. E essas pessoas, por causa desse esgotamento, desse cansaço físico e espiritual, provocado pelos embates da vida que eu tenho, que você tem, estão decidindo não abandonar a Cristo, mas abandonar a luta. Elas estão dizendo, talvez você seja essa pessoa aqui nessa manhã, e Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Eu estou cansado e esgotado desse estresse, de tanto fazer e não ver resultado, de tanto batalhar e não ver algo mudando. Talvez você seja essa pessoa. Eu quero te dizer, você não é o único, você não será o único. Davi também passou por isso. Vai comigo em Salmo, capítulo 55. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos mantém vivos, de pé, renovados em Ti. Não é
o melhor pregador do planeta que vai fazer isso comigo e com você é a palavra de Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós não precisamos que ninguém pregue. Nós temos a boca viva do Deus poderoso falando ao nosso coração. Talvez nessa manhã você esteja se sentindo esgotado, cansado, debilitado, frustrado, querendo dizer: Jesus, eu não deixo, mas eu vou buscar uma outra maneira. Eu estou cansado, eu vou desistir de lutar, mas de Deus eu não desisto. Olha o que aconteceu com Davi. Davi ficou esgotado pelas lutas. Meus irmãos, ele estava tão esgotado na alma, ele foi tão atingido pelos problemas, que tudo que ele queria era sumir, era desaparecer. Davi queria buscar um lugar de paz, um lugar onde ele pudesse descansar, um lugar onde ele se sentisse seguro e longe de tantas perturbações e problemas. Aí ele fala no capítulo 55 do Salmo, 55 no versículo, a partir do versículo 4, ele diz assim: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Meus irmãos, Satanás promove um ataque ferrenho contra o corpo de Cristo, contra a igreja de Cristo. E nós somos os seus filhos amados. Não perca de vista a importância que você tem para o Senhor. Porque um dia Ele apontou e disse: tu és meu. Tu és meu. E o que nós temos feito com o privilégio de Deus olhar para nós e apontar e dizer: tu és meu? Muitos crentes recuam, estão recuando totalmente da luta. Muitos estão dizendo para mim: chega, agora deu, não tenho mais forças, não consigo mais. De Deus eu não largo, mas eu vou achar um jeito mais fácil. Meus irmãos, por experiência própria, eu quero dizer para vocês que nós encontramos mais poder e graça em Cristo, justamente antes de qualquer coisa, no meio da tormenta, no meio da luta, no meio da provação. Jesus se manifesta quando o barco está querendo afundar. Nesse momento, quando nós tememos, quando nós trememos, quando nós nos angustiamos, aí Ele vai vir e vai caminhar por sobre as águas. Eu não sei quais são as águas agitadas da sua vida nessa manhã, mas creia, o Senhor está ouvindo a tua oração, o Senhor está enxergando a tua situação, e Ele virá, meu irmão, e Ele vai operar um milagre, em nome de Jesus. Porque, eu não sei se você se lembra, mas Paulo também diz algo que o Senhor falou com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pastora Ana, o poder é de Deus. Por isso que na tua fraqueza, na tua falta de compreensão em relação às coisas que acontecem, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Terceiro ponto que eu quero observar com você, meu irmão: a negligência bloqueia todo o crescimento espiritual. Eu moro num município próximo aqui, em Nova Veneza, então é o interior. Lá a maioria mora em casas, né? Raramente lá se vê um edifício, o que se vê é algo com 2 andares no máximo, ou 3, no muito. Então é muito, principalmente nos finais de semana, quando a gente anda lá por São Bento Baixo, Nova Veneza, então tem muitas casas bonitas lá. E a gente vê muitos jardins floridos, com árvores, né? E a gente passa no final de semana passeando por lá e tem alguém podando as árvores, cuidando do jardim, jogando um adubo na terra, plantando mais flores, para que aquilo fique bonito.
E a gente vai passeando por alguns bairros e vendo aqueles quintais, aquelas casas bonitas, floridas, né, com flores e plantas cheias de cor. Então, tudo o que a gente vê naquele cenário caracteriza a vida, caracteriza a beleza, caracteriza cuidado. Aí tu anda e dá uma quebradinha numa rua mais lá para o finalzinho e de repente o cenário muda. Ali já tem um monte de lixo jogado no canto da casa, já tem um desleixo, já tem uma planta murcha, já tem uma árvore com galhos secos, e tudo que respira ali indica morte, indica desleixo, indica descuido, indica preguiça. Salomão descreve perfeitamente esse quadro. E eu quero convidar você para ir um pouquinho ali para frente e abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, a partir do versículo 30. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Sabe o que Salomão estava dizendo aqui, meus irmãos? Que tudo havia se estragado por mero descaso, minha irmã. Que tudo estava daquela maneira por causa da negligência. Que tudo havia se arruinado daquela forma porque alguém descuidou daquilo que deveria ser cuidado. Será que alguém está entendendo a mensagem nessa manhã? Essa lição igualmente se aplica quando nós descuidamos da palavra de Deus, da oração, da leitura e da meditação em um tempo precioso com a palavra de Deus. Então, quando nós descuidamos do nosso tempo diário com o Senhor, de conhecer a Deus, de buscá-lo em oração, na leitura da palavra de Deus, logo nós começaremos a ser tracionados por uma ação gravitacional promovida pela carne. E, meus irmãos, a atração promovida pela carne é sempre para baixo. É sempre para a queda. É sempre para o perigo. É sempre para a morte. A atração da displicência pode fazer com que eu e você, mesmo estando dentro da igreja, nos tornamos negligentes, omissos, descomprometidos e sem vida com Deus. Meu irmão, a Bíblia é um crescimento milagroso puro. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que tudo que está contido aqui é crescimento milagroso puro. Então, se eu e você formos displicentes com ela, tudo o que eu e você encontraremos é a mesma coisa que aquele jardim descuidado. Nós só encontraremos morte, galho seco, sem vida, sem cor, minha irmã, sem produção de nada, onde tudo que se vê e que se respira é morte. Ô Senhor, tem misericórdia da nossa vida, porque essa mensagem nessa manhã não é dirigida aos lá de fora, é dirigida para mim e para você, santos no Senhor, crentes no Senhor, ativos no Senhor, mas que precisam ser lembrados da sua responsabilidade. Sim, não se engane, porque essa mensagem não é sobre legalismo, meus irmãos. Essa mensagem do Espírito Santo de Deus para nós nesta manhã é uma mensagem sobre responsabilidade pessoal.
o que eu e você temos feito na nossa caminhada com o Senhor. Dê atenção à palavra de Deus, medite nela, ofereça-se por inteiro a ela. Nesse final de semana nós fomos no monte orar. Teve um momento que eu pedi para a Érica orar por mim. E foi tão maravilhoso, porque naquele momento Deus falou comigo pessoalmente. E na oportunidade em que eu tentei orar pela Érica, a única coisa que eu consegui falar foi pedir a Deus que a saturasse com a sua palavra. Eu e você precisamos estar saturados da palavra de Deus. Saturados no sentido de cheios. Não de estar cansado, entenda. Hoje tem que explicar, né? Hoje a gente está tendo meio que desenhar as coisas no reino de Deus. Infelizmente, porque até a interpretação está complicada nos nossos dias. É ou não é? Desperta tu que dorme. Vamos tomar como exemplo, e aí eu estou me encaminhando para o final da mensagem. Hoje ela é um pouquinho mais extensa, mas eu estou acelerando aqui. Quero tomar como exemplo os caranguejos. Lembra que eu falei que a lei da natureza, ela imita a lei espiritual? Os caranguejos, diariamente, eles são lançados pelas ondas de um lado para o outro. E por conta desse movimento, eles precisam fazer uma força sobrenatural, lutar continuamente para eles se verem livres dos seus predadores. Então, todo esse movimento faz com que os caranguejos cresçam fortes, sadios e cheios de vigor para lutar pela sua sobrevivência. Mas é surpreendente, meus irmãos, como tem alguns caranguejos. Pode substitua o caranguejo por mim e por você. É incrível como tem caranguejo que desiste da luta. Oh, eu sei que Deus está falando contigo, meu irmão. Eu sei que Deus está falando contigo, porque falou comigo enquanto eu preparava essa mensagem. Tem caranguejo, meu irmão, que desiste da luta pela vida. Em busca de um espaço seguro, alguns caranguejos simplesmente preferem se infiltrar em algumas conchas abandonadas por outros animais. E quando eles desistem dessa luta de guerrear contra as ondas e contra os seus outros predadores, eles se acomodam nessa concha, e porque se acomodam nessa concha, alguns dos seus órgãos vão perdendo a sua função, e alguns deles, inclusive, se deslocam, se desgrudam, tornando esses caranguejos verdadeiros eremitas. Só que o caranguejo eremita, que desiste de lutar e vai em busca dessas casas seguras momentaneamente, essas casas seguras desses caranguejos eremitas se tornam extremamente perigosas, caras e ruinosas. Com o tempo, o caranguejo eremita perde toda a sua força, todo o seu vigor, e não consegue mais lutar pela própria sobrevivência. E o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. Enquanto isso, os caranguejos, outros, continuam lutando. Os seus 5 pares de pernas, por causa dessa luta constante, se tornam vigorosos, fortes, musculosos. É como se eles fossem para a academia. Por quê? Porque eles não permitem que as ondas os destruam. Eles lutam, eles guerreiam. Eles vão contra aquilo que põe pressão sobre as suas vidas. Aleluia! Oh, meu Deus! Eu e você precisamos ser como esses caranguejos que lutam continuamente. Porque daí eles aprendem a se esconder dos seus predadores. Eles descobrem e acabam se infiltrando com muita esperteza e ligeireza nos espaços sobre as rochas. E eu e você, como filhos de Deus, temos uma lição preciosa para aprender
com esse caranguejo. O caranguejo que não desiste, o caranguejo que luta. A lei da natureza também ilustra a lei do Espírito. Lembre-se disso. Como crentes, eu e você somos jogados, minha irmã, por toda e qualquer tipo de onda voraz, perigosa, querendo nos destruir o tempo todo. E nós precisamos lutar contra isso. Nós somos golpeados por todos os lados, de todas as maneiras, por todas as circunstâncias, de todas as formas e lados. Satanás nos golpeia todos os dias. E aí eu pergunto para você, se você desiste de lutar, como é que você vai sobreviver? Só que, ao lutarmos, nós nos fortalecemos. Amém? Ao lutar, nós nos fortalecemos e começamos, a partir daí, meu irmão, a reconhecer os engodos de Satanás contra a nossa vida. E aí fica mais fácil para a gente combater o inimigo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos faz descobrir o real refúgio, a fenda na penha, que nós encontramos em Cristo Jesus. Aleluia! O cristão que vai atrás, meu irmão, preste atenção, como o caranguejo eremita, o cristão que vai atrás apenas de segurança, de paz, a qualquer preço, ou então apenas se agarra à salvação, ele paga um preço espiritual por isso. Então, para encerrar, como é que eu e você podemos nos guardar de ser levados para o distanciamento de Cristo e negligenciarmos tão grande salvação? O escritor mostra como. Hebreus 2, versículo 1. Apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você reconhece algum distanciamento na sua vida, no seu caminhar cristão, meu irmão? Talvez você admita, é verdade, eu estou um pouco distanciado em minha vida, no meu caminhar com o Senhor, eu estou com uma tendência à sonolência, à apatia, à displicência, à falta de cuidado. Eu sei que eu estou orando cada vez menos. O meu caminhar com Deus hoje não é mais. Eu sinto que Ele não é como deveria ser. Lembra do distanciamento de Pedro, meu irmão? Pastor Ana, Pedro, eu gosto muito de me relacionar com Pedro, porque eu tenho muito de Pedro. Muito. Principalmente o temperamento. Oh, Jesus, tem misericórdia. Pedro, ele bateu no peito e disse assim, pastora Ana, não precisa mais me admoestar não, pastora Ana. Chá comigo, que eu estou num ponto na minha maturidade, na minha fé, que eu não preciso mais ser admoestado, eu não preciso mais ser corrigido. Deixa comigo, pastora Ana, que de Jesus eu não largo. Todo mundo aqui, vocês podem abandonar Jesus, mas eu, imagina, eu? Não, eu não deixo Jesus. E o que aconteceu? Pedro foi o primeiro. Pedro foi o primeiro a se distanciar do Senhor, a negar o Senhor, a desistir da luta. Aí o que aconteceu? Ele deixou o chamado e voltou à sua profissão antiga. Ele disse, eu vou pescar. Eu vou pescar porque eu falhei. Eu vou pescar porque eu pensei que eu era fiel a Deus, mas eu neguei o meu Senhor. Eu vou pescar, minha irmã, porque eu sabia, eu dizia para mim mesmo, eu vou ser fiel a Deus, eu vou trabalhar pelo reino, eu posso, mas eu não posso não. Eu não tenho capacidade para lutar por mim mesmo, quem dirá por uma congregação, quem dirá lutar, meu irmão, por uma causa que eu escolhi lutar, sozinho? Não, eu não posso não. Eu vou voltar a pescar. Pedro disse, eu não aguento. Eu não consigo conviver com a vergonha de ter dito a Deus que eu seria fiel a Ele. E eu voltei a fazer o que eu não devia.
ou que eu neguei, ou que eu simplesmente acompanho a multidão, mas eu só estou ali quantitativamente e não qualitativamente. A essa altura, Pedro já havia se arrependido da sua negação a Jesus. E Deus já havia restaurado o seu amor. Quando Cristo aparece aos seus seguidores e sopra sobre eles o poder do seu Espírito Santo, ali Pedro foi curado e restaurado. Ali Pedro foi renovado no seu amor com o Senhor. Mas ainda havia algo em Pedro que precisava de uma restauração. Ele não se perdoava pela falha que havia cometido. E ele não se achava qualificado para poder prosseguir naquela luta. Você já sentiu isso, meu irmão? Quão maravilhoso nosso Deus é. Então, sentados numa praia, quem sabe ao redor de um fogo, comendo um peixinho, Jesus fala com Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde 3 vezes para o Senhor: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A gente diz isso para Deus, não diz? Então Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Perceba, meus irmãos, que Jesus não estava falando para Pedro aqui: ora mais um pouco, medita na minha palavra, Pedro, te aplica a jejuar mais, porque está faltando jejum, oração, leitura da palavra. Jesus não disse isso, meus irmãos. Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque o que eu tinha para te ensinar, eu já te ensinei. Eu quero acreditar que aquilo que eu tenho ensinado e aquilo que eu te ensinei já é suficiente para te continuar lutando, enfrentando os problemas, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Jesus estava dizendo: olha, Pedro, olha, Babi, eu quero que tu esqueça o teu fracasso e apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que tu esqueça aquele erro que tu cometeu, que te devastou. Eu quero que tu entenda que eu já te perdoei, que eu te chamei a restauração completa, e eu quero que tu pare de te apoiar no teu fracasso, na tua fraqueza e no teu erro, e entenda que eu sou contigo. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Não desiste de lutar, meu irmão. Seja cooperador no reino de Deus. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por falar comigo nessa manhã. Mesmo estando na casa de Deus, orando, sendo um homem e uma mulher de Deus que medita fielmente na sua palavra e que se esforça para viver o Evangelho de Cristo, fugindo da aparência do mal, caminhando com Cristo, com amor, com fé, com paixão. Mesmo fazendo todas essas coisas, é possível negligenciar a grande salvação que nos é dada em Cristo. Como? Me fechando às necessidades dos outros, como aquele caranguejo eremita. Se eu fizer todas essas coisas e ainda permanecer desinteressada pela necessidade do próximo, eu sou como aquele caranguejo eremita. Eu só penso na minha paz, no meu bem-estar, na minha segurança. E não quero nem saber o que as ondas estão fazendo, lançando os outros para lá e para cá. Eu quero saber que eu estou em paz. Eu quero saber que eu estou em segurança. Dessa maneira, nós negligenciamos a nossa tão grande salvação que nos é dada em Cristo Jesus.
E por conta disso, muitos têm optado em sair da igreja, porque desistiram de lutar. Porque talvez o culto não segue o ritual que eles querem. Que eu e você não tenhamos nos tornado um cristão caranguejo eremita, pensando só na nossa segurança, no nosso bem-estar, vindo para a igreja para satisfazer a nossa carne, o nosso ego, para ficar bem, para me sentir bem. Mas que eu e você possamos levantar os nossos olhos ao céu e pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Porque com frequência os nossos olhos são como os dos caramujos, que eu citei no primeiro exemplo dessa ministração. Parece que estão funcionando, mas estão cegos para a necessidade dos que estão ao nosso entorno. Sempre que nós formos persistentes na palavra de Deus, a nossa alma prosperará. Sempre que nós formos persistentes nas verdades que já temos ouvido, a nossa alma florescerá. Sempre que nós formos persistentes diante daquilo que grita, deu, não tenho mais forças, não aguento mais, não quero mais, não é para mim, eu me enganei, pensei que era, mas não era. Sempre que nós persistirmos naquilo que Deus nos falou ao coração, nós veremos um jardim regado brotar na nossa vida. E aí nós andaremos, meus irmãos, nós andaremos por essa cidade, por onde quer que nós formos, e nós atrairemos olhares como os meus são atraídos quando eu ando e vejo aqueles jardins bem regados, bem podados, bem cuidados. E a nossa vida, como aqueles jardins que eu citei aqui nesta manhã, exalará um bom perfume. A nossa vida será algo prazeroso das pessoas observarem. E as pessoas serão estimuladas a serem, ou terem, ou desejarem a ser e ter aquilo que nós possuímos. E se há algum bem na minha e na sua vida, nada e nem outro é, senão a presença de Jesus Cristo, Salvador em nós. Amém? Você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida? Não um milagre apenas dessas necessidades corriqueiras que a gente tem e que são, sim, importantes. Mas, meu irmão, na jornada e na caminhada com Deus, nada é tão vital e imprescindível quanto nós estarmos vivos nele, compreendendo o nosso papel, a nossa função no corpo de Cristo. Talvez você está aqui para ser um auxiliador de alguém. Talvez você está aqui para ser aquele que vai dar um abraço em todo culto em alguém, para que Deus use a sua vida para curar a vida de outro. Não negligencie aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão. Acabe com essa apatia. Você é corpo de Cristo, então é inadmissível, por mais timidez que tenha na sua vida, que você entre no culto e não se relacione, pelo menos, com os seus irmãos da casa do Pai. Comece a mudar e mude nas pequenas coisas, porque quando nós mudamos nas pequenas coisas, as maiores logo serão alcançadas em Cristo Jesus, porque é Ele que nos fortalece no meio da nossa fraqueza. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o bendito no meio de nós. Te damos graças pela Tua poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra que produz em nós esse gozo, esse avivar na alma, essa alegria, Senhor. Essa devolução de esperança quando entramos por aquela porta. A Tua palavra, Senhor, que restaura tudo aquilo que estava em desordem no nosso interior. Esta palavra que reordena o nosso caminhar. Esta palavra que nos arranca das casas seguras que encontramos no meio do caminho e que nos estimula a buscar, Senhor, uma capacidade em Ti para lutar contra tudo aquilo que se opõe contra a Tua vontade em nós, Senhor. Essa palavra que nos torna fortes, que nos torna corajosos, audaciosos em Ti, Senhor.
Esta palavra que nos ensinou nessa manhã, que estamos muito aquém do que deveríamos estar em Ti, mas que em Ti nós somos mais do que vencedores. Esta palavra que nos ensinou que Pedro teria todos os motivos para desistir de continuar a lutar, porque ele tinha nas suas costas o peso de ter traído aquele a quem ele jurou ter dado a própria vida, mas o negou no primeiro desafio que surgiu diante de si. Assim como Pedro, Senhor, nós queremos Te dar graças e Te dizer muito obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Muito obrigada por compreender a nossa fragilidade, por entender a nossa fraqueza, por perdoar os nossos pecados, e eles são tantos, meu Deus. Eles são tantos, Senhor. Eu sei, meu Deus, que eu não teria capacidade para estar aqui nessa manhã. Eu sei, Senhor, porque todos os dias, quando me ergo, quando me levanto, o meu pecado está diante de mim. Mas Deus, assim como o pecado se apresenta diante de mim, e às vezes é tão difícil lutar contra ele, o Teu Espírito se agiganta e me diz: mais um passo, Babi, mais um passo, porque eu estou contigo. E então, Senhor, eu descubro em mim uma força que naturalmente eu sei que eu não teria. E então eu consigo, Senhor, vencer o mal, vencer a tentação e caminhar rumo à Tua cruz. Porque tudo é por causa da Tua cruz, por causa desse amor sem medida, Senhor, que vai agora nos levar para casa cheios do Teu Espírito, renovados no Espírito, com a nossa alma cheia de alegria e gratidão. Senhor, a minha oração é para que Tu nos tire da apatia, para que o esfriamento espiritual não seja uma verdade em nós, para que a mornidão não seja uma realidade em nós, para que a morte espiritual não seja uma evidência nesta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, honramos o Teu santo nome e a Tua presença e Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Em nome do único, do incomparável, do poderoso, do bendito, santo e justo, Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão.